professor e pesquisador João Feres Júnior, professor do IESP-UERJ, coordenador do projeto Manchetômetro. Você coordena o Manchetômetro, que é um famoso projeto brasileiro, muito influente, muito importante, um dos únicos que faz um acompanhamento sistemático e tenta fazê-lo de maneira quantitativa, não apenas qualitativa, mas também atribuindo valores ao acompanhamento e aos posicionamentos da mídia, especialmente dos jornais. Aqui é o índice de viés, que é um cálculo bem fácil que a gente faz, que é o seguinte: a gente primeiro classifica as notícias em relação ao governo federal e a Lula. Se elas são positivas ou favoráveis, desfavoráveis, neutras ou ambivalentes. Ambivalentes é quando tem coisas favoráveis e coisas desfavoráveis. Né? Isso é no título ou no conteúdo? No conteúdo. No título é só quando é a manchete o conteúdo é o próprio título, certo? Que é um título só a manchete. Mas o resto é conteúdo das matérias. E aí, esse índice de valência é só para a gente sintetizar a coisa, né? Que a gente faz basicamente favoráveis menos contrárias, divididos por neutras mais ambivalentes, né? Então, por exemplo, se você tem uma preponderância muito grande de favoráveis, de favoráveis seria positivo, certo? Uhum. Se você tem uma preponderância de contrários, seria negativo. E divide pela quantidade de neutros, porque a cobertura tem... geralmente a cobertura só tem desfavorável e neutro, só contrário e neutro. Raramente aparece alguma coisa favorável, raramente... E ambivalente tem um pouquinho, né? Mas como você pode ver, ó, aqui está a série desde que a gente começou o estudo, que foi em janeiro de 2023. Esse relatório particular a gente começou só em janeiro de 2023. Na página do Manchetômetro, que é manchetômetro.com.br, você encontra um gráfico lá que você pode escolher o personagem, escolher o período e tal, e plotar, criar o seu próprio gráfico com a cobertura, inclusive escolhendo se é Estadão, se é Folha de São Paulo. O meio, você escolhe o personagem e o período também, e produz o gráfico que você quiser, e a base vai desde 2014 até agora. Tem 10 anos lá de dados, tá? Então, essa daqui é mais restrita, tá só nesse período. Você pode ver que eles foram os três consistentemente negativos ao longo de todo o período. Né? Então, assim, a gente pode dizer que a mídia brasileira é uma mídia de oposição ao governo, de oposição a Lula. Mas eu quero chamar a atenção a questões mais específicas, né? Porque, assim, as pessoas sempre podem se perguntar, não, mas eles estão refletindo o debate público. Mas é exatamente esse o problema. O problema é que eles não refletem o debate público. O problema é que eles refletem só um lado do debate público. Então, eu estou pegando essa semana aqui e eu estou mostrando para vocês quais são os assuntos que mais tiveram cobertura na semana. Relação executivo-legislativo, relações exteriores do Brasil e Petrobras. Né? Aí vocês veem aqui, por exemplo, relações exteriores. O segundo tema foi a discussão sobre a condução das relações exteriores. Os textos priorizaram o acordo Brasil e China. As ações de cooperação são descritas como um projeto estratégico para o governo Lula. Todavia, os jornais criticam a aproximação do Brasil com países de governos autoritários, como a Rússia e a China, obviamente. Para fortalecer o argumento, reproduz as críticas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Então, vejam bem, dá uma olhada da maneira monolítica, quase, como eles criticam o Lula, e o que não critica é ambivalente. Fala assim, não, é meio como que fala? Meio vazio, meio cheio o copo, né? Uhum. Veja bem, a quantidade de argumentos que a gente que tem no debate público sobre a necessidade do Brasil ter uma política externa independente dos Estados Unidos e, por exemplo, consolidar sua posição de liderança dentro do BRICS, concorda? Assim, estou só dando um exemplo, né? E com isso ter uma relação soberana, né, e de cooperação com China e Rússia, né? Assim, tem muita gente que faz esse argumento, não é só dentro do governo, como fora do governo. No entanto, ele não aparece aqui, concorda? Ou seja, majoritariamente o jornal. Quando você vai para Petrobras, por exemplo, qual é a crítica? A crítica é, novamente, que o governo está interferindo na Petrobras, que a Petrobras deveria ter como objetivo máximo o maior retorno para os seus acionistas. Ou seja, comportar como uma empresa privada. Né? E, portanto, esse investimento do governo com refino, tal, não sei o que lá, isso incide particularmente com o Lula. Na verdade, tem um texto neutro em relação a isso, todos os outros negativos, né? Aqui em relação ao Lula. E é claro que a gente sabe também que no debate público, né, existem argumentos à mancheia, abundantes, na verdade,
em prol da utilização da Petrobras como um instrumento de desenvolvimento, criação de emprego, reativação de setores industriais. Não preciso dizer para você todos os benefícios potenciais que a Petrobras tem. Não aparece isso nos jornais, né? Então, quando você vem aqui, esse gráfico aqui mostra, na verdade, como os jornais se comportam, aqui em relação ao governo federal, separando pelo tipo de texto, né? Então, como você pode ver, só o governo federal, o Estadão aqui publicou, nessa semana, 8 editoriais contra o governo, criticando o governo de alguma maneira, né? Mais de um por dia. O Globo teve... Olha aqui. 8 editoriais, mais de um por dia. Mais de um por dia o Estadão. O Estadão faz isso, está fazendo isso direto. Chega a quase 1,5 por dia, às vezes, dependendo da semana. O Globo aqui conseguiu a marca de 9 chamadas de capa para artigos dentro, contrários ao governo. Os editoriais foram mais leves que no Globo, mas mesmo assim, ó, de 1 a 4 editoriais. Né? Contra. Nada a favor, assim, quase tem um favorável, que é uma manchete aqui. Provavelmente alguma coisa sobre crescimento econômico, algo assim. Né? Vamos ver aqui. Olha, quando chega o Lula, as coisas pioram muito. Eles têm um viés muito maior, contrário ao Lula, eles são muito mais contrários ao Lula do que o governo federal, ainda que sejam bastante contrários ao governo federal. Porque o governo federal, vira e mexe, eles aliviam por lado de Simone Tebet, de Alckmin, como estão fazendo hoje, essa semana fizeram isso. Né? Então, aqui a gente vê, ó, o índice de negatividade do Lula chega a bater 3, ou seja, uma proporção de 3 negativos para uma neutra, uma coisa assim absurda, né? No Estadão. E nos outros um pouco mais baixo, mas mesmo assim é bem alto. Aqui a gente pode ver na semana, por exemplo, a cobertura do Lula. Dá uma olhada no Estadão, quantos editoriais teve? 9. Quase 1,5 contrário ao Lula. O editorial, de alguma maneira, está criticando o Lula, falando mal dele. O Estadão fala mal xingando o Lula, né? Assim, não é só falar que o Lula é equivocado, tal, eles ofendem mesmo, diretamente. Mas olha aqui, a Folha de São Paulo tem uma quantidade de chamadas contrárias, assim, negativas para o Lula, 8. É mais de uma por dia. Né? E eu queria chamar a atenção também para outro aspecto, porque assim, a gente em estudos de mídia, viu, Mário, tem 2, vamos dizer, critérios para você saber a qualidade de um sistema de mídia. Um deles é chamado pluralismo interno. Pluralismo interno é quando cada um dos meios se esforça para reproduzir nas suas páginas, nas suas matérias, tal, uma diversidade de opiniões sobre uma matéria, né? Ou seja, trazer para dentro do meio diversas opiniões sobre um assunto. Geralmente assuntos candentes da agenda política, é claro. E existe a pluralidade externa. A pluralidade externa é uma medida do sistema midiático como um todo, entendeu? Que chama, hoje em dia, às vezes chama de ecossistema de comunicação, ecossistema de mídia. Então, é ter pelo menos meios diferentes que esposam posições diferentes, né? Então, no Brasil, a gente não tem nenhum nem outro. Dá uma olhada aqui em relação ao Lula. Porque o Lula não é um personagem qualquer, é o presidente da República, na verdade. E ele está sendo criticado pelas posições que tem como presidente da República. Então, assim, não é só uma birra pessoal, é uma birra política, é uma oposição política que está sendo feita aqui.